Shalom, me chamo Ronaldo, sou pastor aqui na comunidade Mishpahat Adonai e temos estudado todos os sábados, né? As sextas à noite, o início do sábado, Shabbat, estudado a palavra do Senhor em vários temas. E nós temos falado de coisas muito profundas, de detalhes que muitas vezes passam despercebidos na nossa leitura, ainda que nós vivamos sem entender, porque muitas coisas o Senhor nos ensina sem nós nem percebermos, ele ministra o nosso coração, e com o passar do tempo nós vamos lendo as Escrituras, vamos nos aprofundando, nos aprimorando, para que a nossa vida possa ser mais efetiva em servir a Deus em santidade. E o tema que eu trouxe hoje, ele é um tema complementar a várias palestras, vários estudos que nós havíamos trazido aqui. Eu recordo que alguns meses atrás eu ministrei sobre a dinâmica do pecado. E eu falei como que o pecado age na nossa vida, como que ele começa, de onde que ele surge, como que ele vem, como que ele nos destrói, né? Qual é o remédio para o pecado, quais são as consequências do pecado. E certamente falamos muito sobre arrependimento, sobre techuvá. Quem lembra quantas vezes nós falamos sobre essa palavra neste último ano? Muitas vezes falamos sobre arrependimento, techuvá. Mas eu percebi que existe um componente no meio dessa história que nós precisamos entender de uma forma mais aprimorada, que é o convencimento, que é o momento aonde nós arregalamos os olhos assim e falamos, uau, eu preciso mudar. Há algo na minha vida que tem que acontecer. O convencimento é uma parte extremamente importante da nossa caminhada, e esse convencimento ele precisa acontecer de uma forma muito rápida, ainda que não aconteça assim, mas nós vamos entender ao final que nós podemos facilitar muito esse processo em relação ao convencimento. E eu começo esse estudo falando sobre um rei que se chama Nabucodonosor, que está lá em Daniel. E esse homem que era um rei muito poderoso, de um território muito grande, que tinha uma quantidade enorme de servos, que era reconhecido na terra como uma das principais autoridades sobre a terra. Esse homem, ele passa por situações extremamente complexas na vida dele, para que ele pudesse reconhecer a Deus. Eu sei que alguns de vocês lembram de toda a história, e no decorrer desse estudo nós vamos falar mais sobre ele, mas o profeta, apesar de não ser profeta, ele é considerado como profeta Daniel, foi um homem extremamente usado por Deus junto com Nabucodonosor para esse processo. Mais adiante nós vamos falar mais sobre ele. O Nabucodonosor, ele teve uma visão de uma estátua como essa, com pés de barro e o corpo todo com metais diferentes, e ele não entendia o que era isso. Então ele chama o Daniel, e o Daniel fala para ele, olha, aqui está falando dos reinos, aqui está falando do seu reino, aqui está falando de todas as coisas, e estava falando da soberania de Deus sobre tudo isso. E esse rei, apesar de haver entendido e compreendido naquele momento do que se tratava, ele endurece o seu coração. E com o coração endurecido e com uma mentalidade conturbada em relação a tudo aquilo, ele se torna um rei muito mau, muito mau. Mais adiante nós vamos voltar a falar sobre a história do Nabucodonosor. Salmo 51:6, Davi clama ao Senhor, Hatati Lashem, Hatati Lashem, pequei contra o Senhor. No momento em que o profeta fala para ele sobre a atitude que ele havia tido com aquele cordeirinho que era a esposa de um dos seus soldados. O profeta faz ali uma parábola, uma forma que ele pudesse falar para o rei, que era uma autoridade, sobre o pecado dele, e ele reconhece que havia pecado contra o Senhor. Ele havia tomado Batseba, tinha pedido para que o marido dela fosse para o fronte da guerra, para que ele pudesse morrer e ele a tomasse como esposa. Então houve um momento onde Davi diz Hatati Lashem, Lashem é o nome, o eterno, Shem é nome. E ele não foi convencido por uma palavra de peso, ele foi convencido por uma parábola.
Ele foi convencido por algo que não foi uma espada. Porque se o profeta levantasse uma espada contra ele, certamente os soldados de Davi matariam o profeta. Então ele usa de uma sabedoria muito intensa para poder convencer a Davi. Davi desperta. Essa mudança começou no coração. A nossa mudança começa quando nós reconhecemos quem nós nos tornamos e quem nós deveríamos ser. Essa é uma meditação que nós temos que fazer diariamente. Eu estou vivendo plenamente a forma como Deus deseja que eu viva. As minhas atitudes, elas, diante do Senhor, estão sendo agradáveis, aprazíveis? Ou há diariamente na nossa vida, não que atingiremos nessa terra o nível máximo de santidade, a não ser quando Yeshua voltar, mas a cada dia menos, até que verdadeiramente não façamos, não falaremos, Hatati Lashem, pequei contra o Eterno. Como que isso acontece? Como que esse formato ocorre? Verrashevotar el levaverra. É necessário cair no coração. Essa é uma tradução poética. Cair no coração, quando aquilo que nós estamos fazendo entra lá dentro do nosso sentimento, entra lá dentro da nossa alma, entra lá dentro de nós, lá no coração, e há um aperto, e há um sentimento, e há uma compreensão. E nós vamos falar em detalhes como esse cair no coração acontece. Os rabinos dizem que há 3 formas de cair no coração. Há uma forma psicológica, nos pensamentos, nas decisões, nas ponderações, nos julgamentos. É quando a gente fala, entendi, eu entendi, clareou, entendi. É um processo que se dá a nível psicológico, é uma compreensão. E há um outro nível, que não é menos importante do que o psicológico, mas é o espiritual, que certamente é o mais nítido, é o mais real, que é o entendimento, a sabedoria, o temor de Adonai, e ter aquela sensibilidade além daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. Literalmente, é o sopro de Deus que atrai o nosso coração. Mas o sopro de Deus atrai o nosso coração, normalmente, não que Deus dependa disso, Deus ele pode fazer da forma que ele deseja, quando lá no nosso pensamento, na nossa decisão, nós começamos a nos voltar para ele. E as nossas experiências, o convencimento experiencial, ele se dá através de sinais externos, de crises, sucessos, humilhações, repreensões, conselhos, da labuta da nossa vida, do turbilhão das coisas que acontecem na nossa vida, quando nós paramos para reparar todas as situações, as experiências nos fazem sermos conduzidos para um nível de aceitar que algo precisa mudar no nosso coração. Psicológico, espiritual e experiencial. Lá no final, nós vamos conectar isso com versículos. Literalmente, as experiências fazem com que o véu, a capa, saia dos nossos olhos e saia do nosso coração. Quando determinadas coisas acontecem, a gente fala, agora tudo ficou claro. Quando as peças se mexem na nossa vida, nós olhamos para situações e falamos, agora eu entendi por causa disso tudo que aconteceu. Por que tudo aquilo eu vim a passar. Deuteronômio 31, eu vou ler só em português. Quando vierem sobre ti todas essas coisas, diz o Senhor, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de ti, lembra que o Senhor fala, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Adiante o Senhor fala, quando vier sobre ti a bênção e a maldição, conforme as tuas escolhas, e tu as trarás de volta ao teu coração, essa é uma tradução literal do hebraico, tu as trarás de volta ao teu coração, entre todas as nações para onde o Eterno teu Deus te tiver dispersado. Por onde você estiver, quando se apresentar diante de você bênçãos e maldições, situações adversas, situações agradáveis, traz isso para o teu coração no sentido de cair a ficha. Eu não ia falar o cair a ficha, mas
ela é tão, para nós, é tão significativo, né? Cai no coração e fala: o que é isso que eu estou vivendo? Isso é uma bênção ou isso é uma maldição? Eu preciso me arrepender ou tenho que prosseguir? Traz para dentro do teu coração, de volta, todas as coisas para que você possa apresentar diante do Senhor. E o agente de tudo isso é Ruach Elohim, o Espírito de Adonai, o Espírito do Eterno. Nós vamos entender que quando estamos na presença do Eterno, na presença plena de quem é Deus, durante todo o tempo da nossa vida, esse processo ele vai acontecer de uma forma muito nítida, muito clara, agora com mais compreensão. Ruach não é só uma força que capacita, apesar de o ser, como capacitou o Gideão, que era o menor da menor família, que estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, moendo uva no lagar de trigo. Quando Deus capacita Davi para ser um guerreiro, um valente, e lutar contra todos os inimigos de Israel, quando Sansão, apesar do seu erro, ele consegue se fortalecer, e pontualmente aquele Ruach esteve sobre ele, e eles puderam fazer boas obras. Ruach é o sopro de vida, é o que sustenta toda a existência. É o que está dentro de nós, que nos deixa em pé, que nos conecta ao próprio Deus, ao próprio Ruach, dentro de nós. Mas no sentido do convencimento, Ruach é o impulso que nos leva para a moralidade e que nos leva ao mundo profético, aquilo que é verdadeiramente de Deus. É o que nos convence a vivermos a verdade de Deus, que não é uma verdade material. É a força divina que desperta entendimento, sensibilidade, discernimento, como nós falamos logo atrás. Isaías 12, que fala sobre o rei Messias, sobre Yeshua, mas não é só sobre ele que esse Espírito é derramado. A promessa aqui é feita para o Messias. Mas, estando nós no Messias, essa promessa vem sobre a nossa vida. E o Espírito de Deus repousa sobre nós. Ruach Hashem, o Espírito de Deus, o Espírito do nome de Deus, virá com espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento e temor do Eterno, que nada mais, nada menos é do que deixar cair no coração. Quando eu tenho todos esses elementos do Espírito de Deus na nossa vida, nós discernimos as coisas. Nós entendemos, nós compreendemos, nós refutamos, nós acertamos. Só erramos quando abandonamos essas características sobre a nossa vida. Faça uma meditação do último ano, dos erros que nós cometemos. Se essas características do Espírito de Deus estivessem ativas sobre a nossa vida, se nós teríamos agido dessa forma. Então, ter o Ruach sobre nós de forma intensa nos molda para sermos convencidos, muitas vezes, e esse é o grande pulo do gato, antes de pecar. Davi, ele falou: pequei contra o Senhor. E ali ele foi convencido. O que era melhor de ter acontecido? Enquanto ele estava ali andando sobre o terraço dele, e ele olhasse ali e visse uma mulher tomando banho, ele já virasse as costas e fosse convencido imediatamente, para não viver dessa forma. Há duas formas que o Espírito de Deus age. Uma forma direta, que ele move no nosso interior, com momentos específicos e marcantes, muito semelhantes ao que eu já falei. Saul, quando foi tocado por um espírito novo, um espírito em que sentido? Da presença de Deus. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor, próprio Deus falando para ele, se apoderará de você e profetizará com eles e será mudado em outro homem. O Espírito de Deus faria com que Saul se tornasse um homem completamente diferente, um homem novo. E guarda esse texto que nós vamos conectá-lo adiante com a história do Nicodemos. Já eu não vou lembrar falar o nome do Nicodemos, mas vou ler o texto dele. Davi recebendo o espírito de nobreza, da realeza, sendo ungido como rei, olha que lindo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Significa que Davi era um homem que tinha o Espírito de Deus em momentos,
onde ele agia, ele era um homem de Deus, mas a partir daquele momento ele recebeu uma marca específica do Espírito de Deus, que se apoderou dele daquele dia em diante, para que ele vivesse como um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim, há momentos onde ele se afasta do Senhor. A ação indireta, aqui nós lemos a ação direta. A ação indireta ocorre quando o Ruach, o Espírito de Deus, opera através de circunstâncias, de profetas, de crises, de resultados das ações, e nos leva a ter uma consciência nova. De que forma? O exemplo é como se fosse o Ruach é o vento movendo as folhas, mas quem vê o movimento somos nós. E nós somos convencidos que as folhas estão abanando porque nós estamos vendo aquilo. Mas eu já vou antecipar algo que acontece adiante. Eu posso fechar os olhos para não ver as folhas. E aqui esse texto, João 3,8, é o texto que Yeshua fala para o Nicodemos, validando exatamente o que eu falei logo atrás. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque, movido pelo Espírito, ele nos guia, nos impulsiona, nos direciona e nos leva. E nos faz nascer e sermos transformados em nova criatura. Então, quando Yeshua está diante do Nicodemos, e Nicodemos fala, como? Nascer de novo? Nascer do Espírito? Né? Com Samuel, com Saul e com Davi já havia acontecido isso. Deus os havia transformado em novos homens, em novas criaturas. O convencer não é forçar, não é por força e nem por violência. Convencer em hebraico tem duas palavras, uma é rokia e a outra é galá. Rokia é mostrar, demonstrar, refutar, esclarecer, e galá, tirar o véu, revelar. Ezequiel 36, 26 a 28 diz, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E o que vai acontecer quando nós tivermos essa presença de Deus na nossa vida dessa forma? Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração que move, um coração que pulsa, um coração que é obediente, um coração que não para. E porei dentro de vós o meu Ruach, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E então habitareis na terra que eu vos dei aos vossos pais, e serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então Deus, ele quer colocar dentro de nós o Espírito dele, mas ele precisa nos convencer disso. Ele precisa nos convencer das nossas atitudes para que nós possamos ser cheios do Espírito. De que forma? Roquia e galá. Nós vamos falar sobre isso agora. Roquia não é brigar, mas é mostrar com força moral a ponto de que a pessoa não consiga mais fugir da verdade. É algo tão nítido, tão claro, tão expressivo, que pode parecer violento, porque a Bíblia tem textos que a gente lê e fala, meu Deus. Mas o objetivo não é ser violento. O objetivo não é brigar, o objetivo não é discórdia, porque Deus odeia discórdia. Qual é o objetivo? Mostrar ao outro a verdade para que ele perceba. E isso é o que Deus faz conosco. Eu coloquei aqui um casal num momento de discussão, tentando fazer entender a nós casados que nós temos que, aos pais com os filhos, aos profissionais com a sua equipe, que nós temos que fazer isso. Orear, torrear, et amiterra. Repreenderás ao teu próximo. De que forma que Deus está falando para repreender? Não com bronca, mas de forma que a verdade prevaleça. Tudo que nós lemos na Bíblia que nos puxa a orelha, Deus usa num formato de amor. Com amor. Vou chegar nesse ponto. Olha os textos. Isaías 1,18, o próprio Deus chamando para que nós roquear com ele. Venham e nitvaqueha, que é derivado de roquear, venha discutir e raciocinar junto comigo. A liberdade que Deus nos dá é de estarmos frente a frente com ele e falar, Senhor,
eu não entendo. Eu quero discernir isso, eu quero aprender. O Senhor precisa me mostrar. Com amor e com reverência, claro. A gente não aponta dedo para Deus, né? Foi o Senhor quem fez. Apesar de que Deus é tão curado, que se fizermos isso, Ele vai nos perdoar. E vai nos ensinar a fazermos da forma correta. Quando Ele nos chama para discutir e raciocinar, Ele está dizendo, vamos examinar os fatos e você verá. Dentro de casa eu te disse. Eu te disse. As mulheres não falam isso, né? Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Mas Deus está falando, analise os fatos comigo e você vai ver quem tem a razão. Deus quer que nós façamos isso. Esse é um processo de convencimento que vai da parte racional para nos fazer mudar na parte moral. Galar é tirar o véu, expor o escondido, descobrir, desvelar, mostrar o que está oculto, tornar visível. O Ruach, o Espírito de Deus, não altera a nossa vontade. Ele ilumina aquilo que estava escondido. Ele abre e fala, isso está errado. Eu te convenço agora que você precisa mudar. Há uma direção nova que você precisa ter. Mas mudar, agir, transformar, cabe a nós, a partir do momento que estamos convencidos. Nós desvelamos, descobrimos muitas vezes coisas físicas, quando a gente realmente descobre algo. Mas muitas vezes as revelações espirituais ocorrem diante de nós e nos torna indesculpáveis. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, quando você está lendo a Bíblia e você lê lá um texto, um versículo, você fala, nunca tinha lido desse jeito, ou nunca tinha entendido isso dessa forma, e aquilo te mexe profundamente, literalmente cai no coração. É um mover do Espírito te falando, vamos caminhar numa forma diferente. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas, que é uma palavra derivada de galá, ranigolot, nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então Deus tem coisas que Ele nos revela num momento e coisas que Ele não nos revela e coisas que nós teremos plena compreensão na eternidade. Às vezes as pessoas no curso de batismo falam assim, brinquei agora com os meninos na aula de batismo, qual o tamanho da asa dos anjos? Não está revelado. Não cabe a nós saber ainda. Porém, o que eu quero dizer? Que nós temos que buscar a revelação de Deus na palavra. Porque há coisas que são reveladas que foram dadas a nós com qual objetivo? Vivermos e cumprirmos e tomarmos posse. Aqui está falando da terra de Israel, mas não é simplesmente a terra que pertence a nós, o lugar que pertence a nós. É a eternidade, é o reino de Deus em nós. Deus revela o que o ser humano precisa enxergar, mas Ele nos faz retirar o véu que está na nossa consciência. Ele revela, Ele clareia, Ele mostra, mas há uma ação que precisa ser nossa. Galenai, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. O salmista ele fala, Senhor, eu tenho algo dentro dos meus olhos que me faz não entender a tua palavra, a tua Torá. Abre os meus olhos, eu preciso contemplar essas maravilhas. Esse é um desejo que a gente precisa ter ardente no nosso coração. E ele faz o quê? Galar, ele tira, ele revela, ele abre os nossos olhos para compreender. Cair no coração em forma de oração. A gente tem que clamar isso a Deus, Senhor, move, tira do meu coração todo engano, tira dos meus olhos tudo aquilo que impede de te ver. E aqui tem algo muito forte. Porque da mesma forma que Deus ele tira do nosso coração o engano, que Ele molda para nós entendermos e enxergarmos, há textos na palavra onde Deus endurece, onde Deus coloca esse véu de novo dentro dos olhos. E eu espero que não aconteça conosco. Mas há textos que mostram, como Jeremias 6:9, eu lhes lavei o coração, mas eles não se purificaram. Ou seja, rejeitaram o conhecimento de Deus. E aí Isaías 29, o Eterno derramou sobre vocês um espírito de topor. Topor é algo como embriaguez. O próprio Espírito de Deus faz isso? Faz quando dentro de nós há uma disposição de rejeição. E há vários outros casos, e nós vamos falar mais uma vez sobre o Nabucodonosor.
Topor é um estado de inconsciência moral. E isso pode ser a longo prazo, mas pode ser curto. Quando você fala assim, o que eu fiz? Para que eu fiz isso? Para que eu falei? Para que eu agi assim? É como se fosse um lapso de uma inconsciência moral. Mas isso pode perdurar por um período longo, até que haja no nosso coração o acesso desse convencimento para que a gente mude. Vamos além? Romanos 1, 22. Eu não vou ler o texto inteiro. Os homens trocaram a imagem de Deus por coisas, pela criação. Por causa disso, Deus entregou esses seres humanos à concupiscência dos seus corações, à imundícia. Deus os abandonou a paixões infames. Eu só consegui entender esse texto com clareza quando eu entendi que o Senhor também coloca dentro do ser humano uma inclinação de desobediência. Entenda o que eu estou falando. Deus não manipula nós para desobedecermos. Mas a inclinação do coração se torna tão dura que Deus entrega. É isso que você quer? Assim você quer viver? Então assim você viverá. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Nós vamos voltar nessa história. Romanos 1, 22 é muito simbólico. Porém, depois do tempo aonde essa dureza do coração age na nossa vida, se agir, Deus sempre traz essas palavras. Então se lembrarão, então saberão, então voltarão ao coração, então o temor vai cair de novo no coração. E assim é todos os processos que nós lemos, por exemplo, com Israel. Quando a gente lê Deus ali dando uma palavra firme, lá no final tá, então se voltarão a mim, então se lembrarão de um tempo. Esse momento de despertar é o que chamamos do cair no coração. É como a obra de Deus tirando o topor e devolvendo a clareza a nós. Isso é muito difícil, viu, queridos? Isso é o tipo de coisa que a gente não pode querer viver. Mas é bíblico. É bíblico. E então a história do Nabucodonosor começa com o sonho de uma estátua, que é aquela primeira que eu mostrei. Essa aqui é outra, é a estátua que ele fez para ele. O Daniel traz Galá. O Daniel tira o véu daquele sonho, daquela visão e revela para ele o que era aquela visão. O Nabucodonosor aceita por um tempo, mas endurece o coração e, pelo contrário, ele faz uma estátua de ouro de si mesmo, uma estátua para que as pessoas pudessem adorar. O Daniel com seus amigos não adoram e vão para a fornalha ardente. E Deus revela para Nabucodonosor como uma repreensão, mostrando que aqueles homens não se queimaram, mostrando para ele o poder de Deus. E aí então Nabucodonosor sonha com uma árvore cortada, e Daniel fala que a árvore cortada é ele, que ele cairia. E demora 1 ano para que esse homem caia com o topor e perca completamente a sua consciência. Deus roqueia o rei, roqueia, corrige, e ele se torna como um animal, até que ele levanta os olhos aos céus e cai no coração dele o temor. E ele olha para os céus e fala: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não temia o Deus de Daniel. Ele recupera o seu reinado e a oração dele é: agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço ao Rei do céu. Todo o processo de convencimento passou-se diante desse homem. Se naquele momento, aonde Daniel trouxe a revelação para ele tivesse falado: me rendo, me convenceu, eu vou andar nesse caminho, nada disso teria acontecido. E ele se tornou simplesmente um animal. Ele andou comendo mato por um grande período. Essa é a história do Nabucodonosor, que endureceu o seu coração ao arrependimento. A pessoa vê os frutos dos seus caminhos. Essa é a forma, é o melhor professor. É quando a gente olha para os frutos do nosso caminho. E aí a gente consegue basear se estamos sendo convencidos por Deus ou não. A palavra dos profetas, a Bíblia, a voz do Eterno, toca o nosso coração. O Eterno fala e nós entendemos. Quando nós entendemos, quando nós estamos com a nossa consciência aberta, com a nossa compreensão aberta para nos arrependermos. O Ruach, o Espírito de Deus, desperta sabedoria e temor. Não é por força, mas ele nos
inspira. Quem rejeita e quem resiste somos nós. O sofrimento ou a crise quebram a casca do ego. A vulnerabilidade permite que a verdade entre. A Bíblia fala assim, castiga a criança com a vara. Já leram isso? E eu vi uma explicação muito linda sobre isso. Porque a dor, o sofrimento, a crise abre a nossa alma para receber as ministrações da verdade. O grande problema é quando há uma correção com vara e não há cura. Ou quando a pessoa sofre algo no mundo e não busca a cura em Deus. Aí ela fica com uma alma aberta e a verdade não entra. Então, como que corrige uma criança com vara, segundo as Escrituras? Você abre uma janela de dor, implanta ali a verdade do erro que ela cometeu, fecha aquilo com amor e com a verdade, trazendo o consolo que vem de Deus ou dos pais. Deus remove o véu do topor e a pessoa enxerga novamente. Só que isso é uma parceria. O convencimento Deus traz. Deus oferece a luz. Mas o ser humano tem que abrir os olhos. Deus traz resposta para todas as coisas. Se nós ficarmos com os olhos fechados, não vai adiantar nada. Ele nos deu o livre-arbítrio, não é? Para ouvir e obedecer dessa forma. Atos 2:37. Após a pregação do apóstolo Paulo falando sobre Yeshua, sobre salvação, redenção, remissão, restauração, perdão de pecados, aquela palavra forte, poderosa, cheia do Espírito de Deus, viraram para ele e falaram, compungiram-se em seu coração, olha que palavra linda que está traduzida, caiu no seu coração aquela palavra, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o Senhor todos os dias. E agora o que eu vou fazer? Senhor, eu descobri que eu estava andando desse jeito. Senhor, eu descobri que eu estou andando desse jeito. Senhor, me convenceu que eu preciso melhorar nisso. O que eu vou fazer? E então, para essa situação, disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, em arrependimento de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí eu lembro do Davi recebendo com óleo o Espírito de Deus que mudou a vida dele, Saul recebendo aquela unção e a vida dele sendo transformada em um novo homem. E o Nicodemo, se tivesse falado, eu quero isso aí, Senhor, ele receberia aquilo na hora, mas ele deu uma retraída. Como? Após o processo do convencimento, surge a pergunta natural, o que devemos fazer? Essa é a pergunta que temos que colocar diante do Senhor. O Ruach vos guiará em toda a verdade. Estando cheio de Deus, a verdade vai nos colocar no caminho certo. Homens e mulheres de Deus não são confundidas, diz essa palavra. O Ruach convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente só erra se não estivermos cheios da presença do Ruach. E aqui eu tirei de um estudo judaico. Yud Rei Vav Rei, YHVH, o nome do Eterno. Mais a palavra escrita, a Torá, Yeshua escrito, mais o coração humano. É igual ao convencimento. Não tem como nós não sermos convencidos se estivermos na presença de Deus, com a palavra de Deus em nós e o coração quebrantado diante dele. Finalizando. 1 João 2:15, 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, obviamente do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quantos querem viver eternamente? Eu quero viver eternamente, mas eu tenho que me livrar das concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida, e isso me conecta com o que os rabinos falaram lá atrás. Eu tenho que ter convencimento para que a concupiscência da minha carne seja vencida. E eu tenho esse convencimento de forma espiritual, porque a carne milita contra o espírito, Gálatas 5:17. Eu tenho que ter um convencimento no meu psicológico por causa da concupiscência dos meus olhos. E a tradição judaica diz que a face, os olhos, é um espelho do coração. Então, há um ditado popular na Bíblia que fala os olhos são as janelas da alma. Então, quando eu tenho o meu psicológico consertado diante do Senhor, eu venço a concupiscência dos olhos. E quando as minhas experiências com Deus são suficientes, eu venço a soberba da vida, as experiências.
E Yeshua, o próprio Eterno, diz em Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me encontrarão quando vocês me procurarem de todo o coração, com experiências com Deus. Eu substituo as experiências ruins e frustrantes que eu tive no mundo para experiências eternas com Deus. E aí, então, o poder do convencimento age de forma plena sobre a minha vida e o pecado não vai bater mais na minha porta. Permita que o Ruach hoje te convença de todo o seu coração. E olha como Davi ficou no final, louvando, engrandecendo o Senhor e conduzindo uma multidão à presença de Deus. Que hoje o Senhor possa te convencer e me convencer de vivermos uma vida íntegra, reta e repreensível na presença dele. Ele vai mover, como foi da primeira vez, para que nós coloquemos diante do Senhor a necessidade de nos arrependermos e de sermos convencidos por ele.